Boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Aqui quem tá falando é o Gustavo Felipe, aluno do primeiro F. E hoje aqui eu estou com a Aninha Puxa Grau, com Vitinho Fuma Crack e Rafinha Corta Grama. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Um assunto tanto quanto polêmico, algo que tem sido muito falado entre essa nova geração, que é o abandono paterno. Isso mesmo, o abandono de pais. Nossa. Algo que constantemente cresce, né? Tanto que em 2018 nós vimos um aumento de 5,74%, em 2019 um aumento de 6,15% e assim vai aumentando, né? É algo que afeta diretamente alguns jovens, alguns não. Depende muito do psicológico das pessoas, mas a grande maioria é afetada. E eu queria perguntar para as pessoas que estão comigo aqui hoje, Rafinha Corta Grama, o que você acha desse assunto? Então, galera, eu acho um assunto um tanto quanto complicado, né? Porque tem muitos adolescentes que sofrem com o abandono do pai. Muitos foram abandonados dentro do ventre da mãe, né? Já outros depois de nascido, com 5, 6 anos de idade, enfim, né? Muitos adolescentes sofrem com isso e precisam de acompanhamento psicológico. Eu sou uma delas, né? Eu passo com a psicóloga toda quarta-feira, né? Porque meu pai, infelizmente, com o meu psicológico, mas tudo certo, a gente segue a vida. E é um assunto que deve ser falado mais vezes, porque, querendo ou não, a taxa é muito alta, mas eu li uma matéria que em 2022 a taxa caiu de 6,31%, foi para 6,6%, então é um assunto que a gente devia falar. E nesse momento eu passo a palavra pro Vitor, ele vai dar uma palestra aqui para nós, ele vai falar um pouquinho do que ele acha sobre isso. Então, meu querido Vitinho Xeracraque, agora a pergunta que eu faço é diretamente pra você. Você acha que esse acontecimento influencia diretamente na vida dos jovens, de como ela vai ocorrer, como eles irão crescer? Sim, porque os jovens, eles podem, com a ausência dos pais, podem não ter a mesma maturidade e criação que muitas outras pessoas podem ter, né? E isso é triste, né? Porque muitas crianças às vezes precisam de dicas dos pais e dicas das mães, coisas que eles não têm individualmente. Tipo, eu quero só ter uma pergunta pra minha mãe ou quero ter uma pergunta pro meu pai. Geralmente é pros dois. E quando não tem esse pai, você fica triste. E é isso que eu queria falar mesmo. Não tenho tantas palavras. Bom, agora a palavra será dirigida à nossa querida Aninha Puxa Grau. Aninha, o que eu quero perguntar pra você é, de acordo com as pesquisas que você tem feito, com o que você tem lido, você acha que esse abandono de pais pode incentivar as crianças a, quando crescerem, né, se tornarem adultas e tiverem seus próprios filhos, abandonarem também essas crianças? Você acha que é um ciclo vicioso? Não, simplesmente essas crianças que vão ter crescido assim e tal, elas vão evitar repassar esse trauma. Tipo, elas vão tentar ser melhores do que os pais não foram assim, né? Tá certo. Agora, o que eu queria perguntar pra todos vocês. Vocês acham que o assunto que é mais comentado, né, sobre essa parte do abandono realmente influencia as crianças por não terem essa figura paterna, entrarem no mundo das drogas, do crime, como tanta gente fala? Não. Sim. E agora? Calma, temos uma divisão aqui, ladies and gentlemen. Vitinho, expõe a sua opinião. Eu acho que se as crianças não tiverem a devida Educação dos pais, tanto da mãe quanto do pai, podem entrar no mundo das drogas. E eu acho que pode influenciar sim, por causa que não vai ter as devidas dicas, né? Sim, faz sentido. Aninha, por favor, exponha a sua opinião sobre esse assunto. Eu acho que não, porque tem mães que fazem o papel de mãe e pai e elas vão dar a devida educação. E não necessariamente a criança vai acabar indo pro mundo das drogas por causa de não ter um pai. Por exemplo, o meu irmão tinha pai, só que o pai não ligava e acabou que ele fuma maconha. E vários problemas acarretaram isso, assim, né? Mas querendo ou não, o STF não? Agora o STF aprovou o uso da maconha. Você está dizendo que isso não deveria ter acontecido? Você está dizendo que seu irmão é um criminoso? Olha, ele já foi preso por causa disso, então de acordo com a lei... Não, mas de acordo com a lei agora, o STF aprovou, então tecnicamente ele é uma pessoa agora, normal. Agora. Sim, faz sentido. Mas até uns meses atrás... Antes ele era um treco, segundo ela, né? Não um treco, mas... Agora eu gostaria de expor a minha opinião, né? Porque... Sim. Eu não vivi isso, mas querendo ou não, eu tive um avô que cresceu sem pai.
E hoje em dia ele mora na rua e se tornou um drogado. Isso realmente acontece, às vezes eu vejo ele dormindo na rua e eu não vou ajudar porque ele é um não, mas palavrões à parte, né, brincadeiras à parte. Isso, no entanto, não afetou o meu pai. Meu pai também cresceu sem um pai, né, meu pai também foi abandonado. E isso só o incentivou a ser uma pessoa boa, a conquistar o que ele queria e a ser um pai presente. Talvez, acho que por falta de uma palavra melhor, né? Eu acho que depende muito da cabeça da pessoa, né? Sim. Vai muito de pessoas para pessoas. O que você acha disso, Rafinha, cheirar cocaína? Enfim, não, porque como a Aninha disse, né? As crianças geralmente que crescem sem pai, sem a presença dele, elas tendem a se tornarem uma pessoa melhor. Para quando elas tiverem filhos, eles não terem o mesmo trauma que eles tiveram. Então, eu tenho certeza... não passar pelos mesmos traumas, pelas mesmas coisas. Porque, querendo ou não, é um assunto difícil, é um assunto delicado que muitas pessoas não conseguem conversar sobre. Mas eu tenho certeza que a metade da galera que não tem pai quer crescer, quer ser uma pessoa boa para quando tiver um filho, ser um pai presente. E ser um pai muito bom, no qual o filho se inspire e leve isso pra frente. Acho que vai muito de como uma pessoa cresce, né? Que às vezes a tendência não teve uma figura paterna, cresceu com uma figura que não era lá aquelas coisas, iremos dizer. Acho que depende muito de com quem ela cresce, seja na rua ou seja em casa. Depende da mãe também, né? A mãe tem que cuidar muito. Ser muito... Mãe faz papel de mãe e pai, né? Geralmente. O papel dos dois. O que é bem legal. Agora eu deixo com vocês, turma da sala de aula. O que vocês acham sobre esse assunto? É isso aí. Não usem drogas. Não usem drogas. Maconha pode, porque o STF aprovou. E não abandonem seus filhos, de Valorizem o pai que preferência. vocês têm. Isso aí. Se você Viva! E é isso aí. Viva o Vasco da Série B. Valeu.